pessoa que tem internet em casa tem visto cada vez mais notícias de eventos climáticos extremos e devastadores, como o recente incêndio que a gente viu no Chile e que matou várias pessoas. Só que apesar de todo mundo ver as notícias, a maioria das pessoas ainda não viveu na pele um desses eventos. E por isso elas fingem que a crise climática não existe. Mas eu sinto te informar que nas próximas décadas todo mundo vai viver um evento desses, inclusive você. Porque com o rumo que o planeta está tomando, não existe nenhum organismo vivo na Terra que não vai sofrer com o impacto das mudanças climáticas. A maioria dos cientistas concorda que o melhor cenário para a gente é tentar manter o aquecimento global a no máximo 1,5 graus, em comparação com os níveis pré-industriais, que são os padrões da temperatura de antes do início da Revolução Industrial no século XVIII. Ou seja, a gente pega a medida da temperatura antes da Revolução Industrial no século XVIII e a gente não pode subir 1,5 graus disso. Em 2022, o IPCC apresentou 1.202 possíveis cenários climáticos para as próximas décadas. E os cientistas do Instituto Potsdam queriam saber qual dessas centenas de cenários iriam conseguir manter esse aquecimento a no máximo 1,5 graus, que seria a nossa salvação, e ao mesmo tempo fossem possíveis de alcançar. E assim, ó, não querendo te assustar, mas já te assustando, as conclusões foram um pouco, assim podemos dizer, assustadoras. Isso porque, após eliminar os cenários que ultrapassavam o limite de 1,5 graus e aqueles que eram tão otimistas que são praticamente impossíveis de alcançar, tipo implementar energia nuclear massivamente no mundo todo em pouquíssimo tempo, a verdade é que não sobrou nenhum cenário alcançável para evitar a ultrapassar a meta de aquecimento até a metade do século. A teoria para conter o aquecimento, ela é linda, dá vontade até de chorar, mas na prática vai ser praticamente impossível manter o aquecimento abaixo dos 2 graus Celsius. Até porque, para ter qualquer chance disso, a gente teria que começar, tipo amanhã, a usar em grande escala as tecnologias de emissões negativas, que são máquinas que retiram o gás carbônico do ambiente. E quando eu digo em grande escala, eu tô falando de retirar 7 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano, até a metade desse século. Só para você ter uma ideia, atualmente a gente tem a capacidade de remover só 40 milhões de toneladas por ano. Então a gente teria que ampliar essa capacidade em 160 vezes, tipo, até amanhã. Infelizmente, essas tecnologias, elas ainda são muito chiques e também são muito caras. Elas foram testadas experimentalmente, em pequena escala, e elas estão muito longe de ficarem disponíveis globalmente. Então assim, na minha modesta opinião, honestamente, o nosso cenário mais otimista é aquecer 2 graus Celsius, ou seja, a temperatura média do planeta vai subir 2 graus Celsius. Esse é basicamente o cenário que cientistas estão descrevendo como o limite das catástrofes. Ou seja, é quando você pode presenciar, ou seja, quando podem acontecer eventos irreversíveis, como perda da floresta amazônica, colapso do manto de gelo da Antártica, morte da grande barreira de corais da Austrália e vários outros eventos desastrosos. Inclusive, para muitas nações que são ilhas, como Fiji e Tuvalu, isso vai ser um genocídio, porque elas estão super vulneráveis ao aumento do nível do mar. E isso também impacta o Brasil. Eu não sei se você sabe que existe uma cidade aqui no nosso país que pode ficar debaixo d'água. Essa cidade, ela existe e é uma cidade que você com certeza já ouviu falar. Recife é a cidade mais baixa do Brasil e também a mais ameaçada pelo avanço do mar. Como ela está localizada bem no nível do mar, se esse nível subir, parte da cidade já era. Além disso, muitas das maiores cidades do sul da Ásia e do Oriente Médio teriam um calor letal no verão, com esse aumento de 2 graus Celsius até 2050. Ou seja, muitas pessoas morreriam, principalmente os idosos. Algumas dessas cidades têm milhões de pessoas e essas pessoas não vão conseguir sair de casa sem correr risco de vida, nem para trabalhar. E se você parar assim para dar uma pensada,
Em um lugar que ninguém pode sair de casa para trabalhar, a economia para de existir e a cidade vai acabando. E esse é um dos motivos pelos quais as Nações Unidas esperam que a gente tenha 200 milhões de refugiados climáticos até 2050. Esses refugiados, eles são pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas devido aos eventos relacionados ao clima, como furacões, enchentes ou secas, buscando refúgio em outras áreas mais seguras. É importante salientar que a crise de refugiados da Síria, que desestabilizou completamente a política da Europa, foi resultado de apenas 1 milhão de sírios migrando para aquele continente. Essa crise migratória, ela foi desencadeada por uma série de eventos, mas principalmente pela Guerra Civil Síria, que eclodiu em 2011. Muitas pessoas tiveram que emigrar para fugir da violência e da destruição, e boa parte dos sírios foram para a Europa, em busca de um lugar mais seguro para viver. Isso causou muitos problemas na política europeia, pois o continente teve que lidar com a chegada de um grande número de pessoas em um curto período. Então pensa comigo, se a chegada de 1 milhão de imigrantes já gerou um caos, agora você imagina o impacto de 200 milhões de refugiados climáticos precisando de um lugar novo para morar. E acaba que cada país vai fugindo das suas obrigações humanitárias. Cada um vai tirando o seu da reta, né? Aqui não, vai para outro lugar. Então, saindo das alianças globais e abraçando a xenofobia, que são as manifestações de ódio contra pessoas estrangeiras ou que são vistas como forasteiras. E isso é extremamente preocupante quando a gente pensa no futuro. Porque se as nações não acolherem os refugiados, elas vão estar cometendo crimes morais, que são ações que ferem os princípios éticos e sociais, mesmo que elas não sejam ilegais. Além disso, as mudanças climáticas podem colaborar com um cenário de fome, porque a agricultura em todo o mundo ela está mudando por causa do clima. No Brasil, que tem uma economia que é baseada boa parte na agricultura, isso vai trazer problemas sérios. Por aqui, só 5% das terras agrícolas são irrigadas e regadas. E os outros 95% dependem das chuvas naturais, que obviamente dependem do clima para estarem reguladas. Em 2017, por exemplo, os produtores agrícolas do Distrito Federal deixaram de faturar cerca de 600 milhões de reais por causa da seca. E diversos estudos mostram que essas situações elas estão se agravando. Ao longo de 13 anos, as ocorrências de secas cresceram 409% aqui no nosso país. Por causa disso, é previsto que ocorra uma redução da produção de trigo em 1/3 e da produção de milho em 1/4 aqui no nosso país. Além disso, 1/3 da produção de café do Brasil será reduzida por causa de uma redução de 95% na área cultivada em estados como Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Isso porque o aumento nas temperaturas contribui para a propagação de um fungo, que é o Emileia vastatrix, que reduz a produtividade do café. E essa é só a ponta do iceberg. Quando a gente analisa os futuros cenários climáticos, a gente tem que considerar vários fatores. E um deles é como os humanos vão agir nos próximos tempos. Na verdade, esse é o fator mais importante. Será que a gente vai mudar o rumo das coisas? Ou a gente vai continuar queimando combustíveis como se não houvesse amanhã? E olha só, se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo hoje, o planeta vai aquecer 4,3 graus Celsius até o fim do século. Não é doisinho não, é 4,3. E 4,3 graus Celsius de aumento significam 300 trilhões de dólares em danos climáticos globais. Seria um impacto muito pior do que todas as guerras que a gente já viu e ainda vê por aí. Existem cenários que são piores do que o do aumento de 4,3 graus Celsius. Esses cenários eles podem acontecer por causa dos chamados loops de feedback. Loops de feedback, que é quando o próprio sistema climático acelera o aquecimento além das ações dos seres humanos. Um exemplo disso é o efeito albedo, que bem resumidamente é a reflexão da luz do Sol que atinge a Terra de volta para o espaço, porque ela bate em superfícies
que são brancas, como é o caso das calotas polares. É exatamente por isso que quando você usa uma camisa branca, você sente menos calor do que quando você usa uma camisa preta, porque o branco está refletindo parte dos raios. Só que, quanto menos gelo o planeta tem, menos superfícies brancas a gente tem refletindo os raios solares. E esses raios acabam sendo absorvidos. Então, se o gelo nos polos derreter, a habilidade do planeta de refletir a energia solar de volta para o espaço diminui e o aquecimento acelera. Além disso, tem muito carbono enterrado no permafrost do Ártico, que é uma camada de solo congelada composta por terra, gelo e rochas. Se esse gelo derreter, todo esse carbono vai sair para a atmosfera na forma de metano. E o metano é um gás de efeito estufa muito mais potente do que o gás carbônico. E tem carbono suficiente naquele permafrost para dobrar a concentração de carbono na atmosfera que a gente tem hoje. Isso aumentaria mais alguns graus de aquecimento global. E obviamente que nesse momento, se você chegou até aqui no vídeo, você já deve estar imaginando que eventos como esse fariam boa parte do planeta se tornar inabitável, com muitos lugares simplesmente quentes demais para viver. E parece que ninguém para pensar sobre essas possibilidades. Agora, nesse momento, a gente está num mundo que aqueceu apenas 1,1 graus Celsius em relação às temperaturas pré-industriais. Existem muitas possibilidades de destinos na nossa frente, mas até os cenários mais otimistas são assustadores. E assim, a gente precisa se preparar para o aquecimento de 2 graus Celsius, porque isso vai acontecer e você e eu estaremos aqui. E urgentemente a gente precisa começar a discutir mais sobre isso como sociedade, pressionar as autoridades políticas, que é quem tomam essas decisões, e espalhar essas informações o máximo que a gente puder, principalmente para quem não acredita na crise climática. Os famosos cientistas de WhatsApp. É natural tentar negar o problema. O nosso cérebro, ele tem estratégias psicológicas que fazem a gente ignorar esses desfechos horríveis para nossa espécie. Só que a gente precisa encarar a verdade. Não é porque as consequências são horríveis que a gente tem que ignorar o que está acontecendo com a Terra. É justamente o contrário, a gente tem que focar mais ainda no problema. Temos sim que olhar para a ciência. A gente pode usar as informações científicas a nosso favor e lutar contra o impulso de ficar na zona de conforto. A gente pode usar os cientistas para poder fazer planejamentos melhores e tomar medidas mais agressivas contra a crise climática. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Se inscreva no canal. E um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão.